seguinte situação comigo. Um homem crente, pastor, cristão há muitos anos, fiel à sua esposa, com 3 filhos servindo a Cristo dentro da igreja e em missões. Esse homem ele sempre pregava à sua igreja sobre a bondade e a misericórdia de Deus. O quanto que Deus é gracioso e benevolente. Ele sempre ia a hospitais visitar enfermos e dar um pouco da palavra de Deus, palavra de esperança e ânimo às pessoas. Esse pastor visitava lares de idosos, orfanatos e vilas pobres. Mas ele sempre foi um homem que teve o seu sustento tranquilo em sua vida. Nunca enfrentou nenhum problema financeiro. Até que certa vez, esse homem chega em casa depois de uma grande exposição bíblica à igreja, depois de uma grande pregação, e ele encontra sua mulher chorando no chão da sala, chorando aos prantos. E ele pergunta: "O que foi, mulher?" Ela responde: "Bandidos entraram em casa e roubaram tudo que a gente tinha de importante. Roubaram a televisão, o gás, toda a comida e, para piorar, todo o dinheiro que a gente tinha juntado durante 6 anos." O homem entra em desespero e não sabe mais o que fazer. Suas palavras de consolo, que ele tanto falava à igreja, já não conseguiam mais sair da sua boca. No dia seguinte, ele então se acalma e no dia seguinte ele vai primeiro à polícia e tenta fazer um boletim de ocorrência. A polícia diz: "A gente não pode fazer nada diante disso." Então ele vai ao banco para tentar pegar o que restou do seu seguro. Mas o banco responde: "O seu seguro já venceu há mais de 2 meses. Não tem o que a gente fazer em relação a isso." Esse homem então se dá conta de que ele tinha perdido tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha juntado durante mais de 6 anos, junto com a sua família, acabou. E então ele apela à igreja. E ao conversar com os líderes da igreja, pedindo um auxílio a eles, eles dizem: "Olha, nós não temos sustento. Nós não temos, na verdade, isso já era uma conversa que a gente ia conversar com você, nós não temos nem o salário desse mês para te dar." E então ele começa a entrar em desespero. O pastor ele começa a questionar da sua fé e começa a se perguntar: será que esse Deus realmente é tão bom? Será que esse Deus realmente faz coisas grandiosas? E então ele começa a entrar em desespero. E o que eu vou comer amanhã? Eu não tenho mais nem alimento. Eu não tenho mais nem roupa para vestir. Eu não tenho mais nem o que beber. Eu não consigo nem ir trabalhar porque eu não tenho nem dinheiro para o ônibus. Então esse homem começa a entrar em desespero e começa a duvidar de Deus. E todas aquelas palavras que ele dizia à igreja, palavras de consolo quando ele ia visitar lares de idosos ou quando ia visitar hospitais, já não conseguiam sair da sua boca. Deixa eu te fazer a pergunta: se você se encontrasse com esse homem hoje, o que você diria a ele? Será que palavras como "calma, Deus vai cuidar de você, está tudo bem, tudo vai dar certo", será que isso iria adiantar? O que você diria a uma pessoa tão desesperada financeiramente? Semana passada nós introduzimos o assunto sobre riqueza, de como que os cristãos devem lidar com o seu dinheiro. Vimos primeiro que nós não devemos ajuntar dinheiro na terra, mas sim não dinheiro, mas sim ajuntar os tesouros no céu. Ou seja, a nossa preocupação tem que estar primeiramente com coisas espirituais e não nas coisas terrenas. Nós encerramos com o versículo 24, que diz que nós não podemos, que nós devemos servir mais a Deus do que as riquezas. Nós não podemos servir a 2 senhores, mas nós devemos servir a Deus. Mas entra então a questão: como nós podemos servir mais a Deus do que as riquezas? Quando entra em uma situação como essa, como que eu posso adorar mais a Deus? Tudo bem, quando a gente está bem financeiramente, a gente diz: bom, eu consigo adorar mais a Deus. Mas e quando as coisas apertam? E quando fica difícil e a gente precisa do dinheiro?
Será que o nosso coração, numa hora como essa, está em Deus? Ou será que está nas riquezas? Ou na falta de riqueza? Então, no texto de hoje, Jesus nos ensina como nós podemos, de forma prática, a servir a Deus e não servir a riqueza. Hoje nós estudaremos 6 pontos e eu quero tentar ser o mais rápido possível e tentar gastar de 3 a 4 minutos em cada ponto. Primeiro ponto, nós veremos a ordem de Jesus. Segundo, a razão da ordem. E do terceiro ao 6º ponto, nós veremos 4 aplicações práticas para não servirmos às riquezas, mas servirmos a Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui então é a primeira ordem. Não ficar ansioso com a vida. O versículo 25, a parte A, é o nosso primeiro ponto de a primeira ordem de Deus, de Jesus, como nós não podemos ficar ansiosos com a vida. Versículo 25, parte A, diz assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Jesus já vem na lata, e ele já diz: olha, a ordem é a seguinte, vocês não podem ficar ansiosos. Então, como que eu sei se eu amo mais as riquezas, se eu amo mais o dinheiro do que eu amo a Deus? Como que eu sei se eu sirvo mais as riquezas do que eu sirvo a Deus? Se eu fico ansioso demais ou preocupado demais com a minha vida, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber ou com o que eu vou vestir. Por isso Jesus nos dá essa primeira ordem. Olha, vocês não podem servir as riquezas, mas vocês devem servir a Deus. Então, como fazer isso? Não andar ansiosos. Não ser ansioso. Ansiedade é um tema bem discutido hoje. A gente se pergunta, né? O que é ansiedade? Até que ponto a ansiedade é pecaminosa? O que isso determina? Até que ponto é algo normal? Até que ponto é aquele friozinho no coração de que eu quero que o dia de amanhã chegue logo? Ou até que ponto se torna algo ruim? Mas diferente de Filipenses 4:6, aqui Jesus está focando na ansiedade sobre as riquezas. E não uma ansiedade geral. Ele está dizendo sobre riquezas. Pois é ela quem vai determinar o meu amor sobre riquezas ou o meu amor sobre Deus. Jesus então diz que essa ansiedade ela se torna pecaminosa quando eu me preocupo demais, excessivamente, com a minha vida, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o meu corpo, com o que eu vou vestir. E se você prestar atenção, ele não diz sobre coisas difíceis, ele diz sobre coisas básicas. Comer, vestir, isso são coisas básicas. E Jesus diz, a gente não pode se preocupar excessivamente sobre isso. Então quer dizer que nem com as coisas básicas eu posso me preocupar? Não. Nem com as coisas mais básicas da vida eu tenho que ficar preocupado excessivamente. Eu tenho que ficar ansioso. Eu tenho que ficar, o que será que vai acontecer da minha vida no dia de amanhã? Eu não tenho o que comer, não tenho dinheiro, o que será que vai acontecer? Jesus aqui está dizendo, calma, calma. Não ande ansioso quanto à sua vida. Então eu não posso me preocupar mais com a minha vida física do que eu me preocupo com a minha vida espiritual. Eu não posso me preocupar mais com o que eu vou comer do que com o que eu vou fazer para glorificar a Deus. Eu não posso me preocupar com isso. Então o nosso primeiro ponto é a ordem de Jesus, o mandamento de Jesus. Olha, não fiquem ansiosos. Mas Jesus nos dá também a razão do porquê nós não devemos andar ansiosos. Segundo ponto, então, a razão de não ficarmos ansiosos é que a nossa vida e o nosso corpo são mais importantes do que alimento e vestes. Versículo 25b diz assim: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? A razão de não ficarmos ansiosos é que nós devemos nos preocupar sim com a nossa vida e com o nosso corpo, porque eles são mais importantes do que alimento, do que vestes.
Mas que vida é essa que Jesus está dizendo? Nós devemos considerar que a nossa própria vida e o nosso próprio corpo foram providenciados por Deus. Nós não deveríamos confiar nele por uma providência maior. Se Deus nos deu então o nosso corpo, se Deus nos deu então a nossa vida, será que Deus não vai cuidar de nós? Então a nossa vida, o nosso corpo é mais importante para Deus. Foi Deus quem nos deu e é Ele quem vai cuidar. É Ele quem tira a nossa vida e é Ele quem mata o nosso corpo. Então, o que nós devemos nos preocupar? Nós devemos ter essa primeira confiança que Jesus diz, de que a vida e o nosso corpo é mais importante, é mais valioso do que coisas simples, básicas, como comida e alimento. Você, hoje, se não está passando por uma crise, você nem pensa no que você vai comer amanhã. A não ser que você tenha uma regrinha, mas você nem se importa com isso, porque você sabe que no dia de amanhã você vai ter um alimento. Você sabe que você vai ter o que comer, que você vai ter o que beber, porque Deus cuida de você. Por isso, nós devemos primeiro pensar que nós não temos o controle da nossa vida e do nosso corpo. Quem tem é Deus. E é isso que Jesus vai nos explicar daqui a pouco. Por isso, a razão de nós não andarmos ansiosos é que a nossa vida é mais importante do que coisas terrenas. É mais importante do que comida, bebida ou vestes. Com base nisso, então, Jesus nos ensina 4 lições, 4 ações práticas de como não andar ansioso quanto à nossa vida e, consequentemente, para não amar mais as riquezas do que a Deus. Então, se você está andando ansioso quanto à sua vida, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, o que vai acontecer no dia de amanhã, talvez essa preocupação excessiva significa que você se importa mais com riquezas, mais com alimento, mais com bebida, mais com vestes, do que com o próprio Deus. Se você passa por dificuldades financeiras, assim como eu já passei algumas vezes na minha vida, você poderia simplesmente procurar no Google e achar vários sites sobre como vencer a ansiedade financeira. Você entra lá e você vai descobrir vários sites a respeito disso. O que eles ensinam, na verdade, é sobre um controle financeiro, para você ter um controle melhor sobre a sua vida e o que ajudaria a controlar melhor as suas finanças. E não há nada de errado nisso. Isso, na verdade, é muito bom. Eu tenho usado um programa de controle financeiro para mim. Mas, mesmo assim, esse programa de controle não te ajuda por completo. Porque o que Jesus vai nos ensinar aqui é que, mesmo que você tenha um controle, quando você passar por alguma dificuldade financeira que pode vir e muitas vezes virá, você vai voltar ao mesmo estágio. Você vai continuar preocupado com as suas finanças e você vai deixar que a preocupação das suas finanças tome o controle da sua vida. Tome o controle do seu corpo. Tome o controle do que você vai comer e do que você vai beber. Então, depois que você entrar no desespero de novo, você vai perder o controle da sua vida e você vai ficar desesperado e arrancar os seus cabelos. Por isso, Jesus nos ensina 4 lições práticas de como ter um controle melhor da nossa vida, mas não é um controle, um programa financeiro, mas algo que está dentro do nosso coração. E é isso que a Bíblia faz. Ela vai até o fundo do nosso coração para nos mostrar o que está de errado ali. Então vamos à nossa primeira ação que nós devemos fazer para não amarmos mais as riquezas. Primeira ação é perceber como Deus cuida da natureza. Versículo 26, a parte A, a primeira parte ali diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, Jesus usa primeiramente essa ilustração de uma ave. O que nós devemos fazer então é olhar para aves. Pensa comigo, se você está desesperado financeiramente, você vai tirar um tempo da sua vida
para ficar olhando a natureza? Com certeza não. Você vai ficar ali focado no seu desespero. E o que Jesus diz é: calma, relaxa e olha para a natureza. Nossa, Jesus, como assim? Olha para a natureza, olha para as aves. Então para com o seu desespero e olha a natureza. Por quê? Porque as aves, até mesmo diferente de alguns animais, elas geralmente não se preocupam com o dia de amanhã. Elas não se preocupam com o que elas vão comer amanhã. Elas não ajuntam alimentos em celeiros, mas todos os dias elas trabalham para ganhar o pão de cada dia. Então todo dia as aves acordam e começam a assoviar tranquilamente e vão então caçar o seu alimento. Assim são as aves do céu. E provavelmente aqui a palavra aves do céu significa que são aquelas aves que os homens não têm controle. Elas voam por aí e elas vivem a vida delas, elas não são alimentadas por homens. Não tem um homem controlando essas aves. Só que essas aves, mesmo essas aves que não se preocupam com o dia de amanhã, que são em certo sentido ingênuas, porque não se preocupam com o que vão comer amanhã, elas não preparam a sua janta, não preparam o seu alimento do dia de amanhã. Essas aves, até mesmo essas aves, a Bíblia diz que Deus cuida delas. E Deus dá alimento para elas todos os dias. Isso não significa que nós não devemos guardar alimentos. Por exemplo, a vida de Jesus, ela foi uma vida assim como a vida da ave. Ele não se preocupava com o dia de amanhã. Ele não se preocupava nem aonde que ele ia dormir. Ele não se preocupava nem se ele ia ter uma roupa limpa amanhã ou não. Ele ia para desertos e orava a Deus e não se preocupava nem com o seu alimento. Ele não estava nem aí com o que ia comer ou com o que ia beber. Agora, não significa que Jesus nunca guardou um pão na sua bolsa para o dia de amanhã. Provavelmente sim. Provavelmente Jesus ele guardou e usava os discípulos para isso, para que uma jornada grande pregando o evangelho, eles tivessem alimento. O problema não é esse, mas o problema é que eles não se preocupavam. Mesmo que o alimento acabasse da bolsa, eles sabiam que Deus daria o alimento. Assim deve ser também a nossa vida. Devemos perceber que Deus cuida da natureza, Deus cuidou de Jesus, Deus cuidou dos discípulos, mas Ele cuida das aves. Como Deus cuida de cada animal, cada ave, cada inseto que existe. Deus não deixa faltar alimento para esses animais. Deus é soberano sobre tudo e cuida de tudo. Então, a primeira ação para não andarmos ansiosos é parar de nos preocupar com a nossa vida, com nós mesmos, e então parar um pouco e observar a nossa natureza, observar o cuidado de Deus à natureza. Mas a segunda ação, Jesus nos diz no versículo 26b, é que nós devemos perceber que nós temos mais valor do que a natureza. Versículo 26b diz assim: acaso não tendes muito mais valor do que elas, do que as aves? Devemos então reconhecer que nós humanos, nós somos muito mais importantes do que a própria natureza. Nós somos muito mais importantes do que a criação de Deus. Em Gênesis 1, 26 a 31, Jesus nos mostra a Bíblia nos mostra como que Deus criou o homem. Diferente de toda a terra, Deus nos criou de uma forma especial, como você se lembra. Ele nos criou do pó da terra e soprou o fôlego de vida no homem. Mas Ele também, o versículo 26, diz que Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Nada na natureza tem a imagem e semelhança de Deus. Apenas o homem tem. Quando Deus terminou de criar o homem, Ele olhou novamente para a terra, para a sua criação, e finalmente Ele disse que tudo aquilo que Ele havia criado era muito bom. Até então Ele só tinha dito que era bom, mas depois de criar o homem, Ele disse que aquilo, toda a sua criação, era muito bom.
Então, o homem, ele complementa a criação da terra. Ele complementa a natureza de Deus. Ou seja, a criação só se tornou muito boa quando o homem entrou no mundo. Jesus, próprio Jesus Cristo, não morreu para salvar a natureza, não morreu para salvar a criação, mas ele morreu para salvar os homens, as criaturas. O que o próprio Jesus nos diz aqui no texto, é que nós somos mais importantes do que aves. Nós somos muito mais importantes do que os animais. E nós vemos alguns pássaros voando e dizemos, nossa, que alegria, porque Deus tem cuidado dessas aves. Então nós devemos olhar para a nossa vida e dizer, se Deus tem cuidado dessas aves, quanto mais de nós? Se Deus cuida de um animal tão pequeno, quanto mais de nós, que somos o ápice da criação de Deus? Nós que somos a criação, por assim dizer, suprema de Deus. Se somos mais importantes do que as aves, então Deus vai ter maior cuidado ainda conosco. Por isso, antes de nós ficarmos ansiosos, nós devemos primeiro olhar para a natureza e perceber o cuidado de Deus para conosco. Mas a nossa terceira ação aqui que Jesus nos ensina é que nós devemos perceber o quão pequenos nós somos. Antes que o nosso ego ele fique inflamado, em que a gente diga, nossa, como a gente é perfeito, imagem e semelhança de Deus, olha como a gente é bom, nada disso. Mas a gente começar a achar que somos mais importantes, e somos mais importantes que uma ave, mas antes de nos achar e começar a se gloriar por conta disso, Jesus nos coloca agora para baixo. Porque a terceira ação é que nós devemos perceber o quão inútil e o quão pequenos nós somos diante de Deus. O versículo 27 diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Quando nós ficamos ansiosos, principalmente financeiramente, uma das coisas que mais pedimos é mais tempo. Como eu queria ter mais tempo para resolver os meus problemas? Como eu queria ter mais tempo para conseguir pagar as minhas contas que já venceram? Esse mês foi mais curto do que eu imaginei. Como eu queria poder ter mais tempo para resolver toda essa situação. Como eu queria ter mais tempo para poder ganhar um pouco mais de dinheiro e pagar tudo. E achamos que se nós tivéssemos mais tempo, tudo isso iria se resolver. Mas Jesus diz que por mais ansioso que a gente esteja, por mais ansioso que vocês estejam, a gente não pode acrescentar nem um côvado ou 1 hora nas nossas vidas. A ilustração que Jesus usa aqui é como se a nossa vida fosse uma linha reta, algo que possa ser medido. E ele usa essa palavra côvado, que era uma medida daquela época, se fosse traduzir para os nossos dias, seria algo equivalente a 50 centímetros. Então o que Jesus está dizendo é, nós não podemos nem adicionar, vocês não podem nem adicionar 50 centímetros na linha reta da vida de vocês. O que a nossa tradução, a tradução Almeida 21, ela traduz como 1 hora a mais na nossa vida. Então a ilustração que Jesus está dizendo aqui é que nessa linha reta da vida, vocês não conseguem nem acrescentar 50 centímetros. Na linha reta da sua vida, vocês não conseguem nem acrescentar 1 hora, meia hora que seja. Por quê? Porque vocês não têm o controle do tempo. É Deus quem determina o tempo de vocês. É Deus quem determina quando você nasce e quando você morre. É Deus quem determina isso. E por mais que você peça, você não tem controle nem sobre o tempo da sua vida. Então, pode ser que hoje esteja tudo bem, mas amanhã já não esteja mais. Pode ser que hoje você tenha um controle financeiro, mas amanhã já não mais. Pode ser que hoje seja tudo ocorrendo bem, você tenha um grande salário na sua conta, mas amanhã alguém invade a sua casa, rouba e a ferrugem, a traça, acaba com o seu dinheiro.
Então, o que Jesus diz é: vocês não têm controle sobre a vida e sobre o dinheiro de vocês. Quem tem controle, na verdade, é Deus. Quem tem controle de tudo isso é Deus Pai. Então, por mais que vocês tentem achar o controle da vida de vocês, vocês não têm. Vocês têm que sim planejar, vocês têm que sim ter um controle financeiro, isso é excelente, mas saiba que vocês não conseguem nem acrescentar 50 centímetros na vida de vocês. Nós somos fracos, nós somos inúteis. Então, ao mesmo tempo que Deus nos coloca como mais importantes do que aves, Jesus também nos coloca como pessoas simples, que não têm o controle da nossa própria vida. Por isso nós entramos na nossa quarta ação, que é perceber o cuidado de Deus por nós. Versículo 28 a 30 diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. No verso 26, Jesus usa então a ilustração da ave que Deus alimenta. E agora nos versos 28 e 30, Jesus usa a ilustração dos lírios do campo que Deus veste. Não sei se você conhece essa flor, o lírio do campo, mas é uma flor bem pequena que pouco se consegue plantar essa florzinha. Essa flor, ela surge do nada em um campo. Em campos e muitas vezes em terrenos perigosos, em terrenos que são impossíveis de manter aquele lírio. E o que o texto diz é que Deus cuida desses lírios. Deus faz com que esses lírios cresçam nos lugares até mais difíceis. Em campos grandes, Deus faz com que eles cresçam. E é uma flor tão pequena, mas também tão bonita. Depois você dá uma pesquisada para ver como que é essa flor. Uma florzinha tão pequena, mas tão grandiosa, tão bonita. Naquela época, então, esses lírios eles não eram plantados por mãos humanas, e por isso que tem esse nome de lírios do campo. Eles simplesmente surgiam pela vontade de Deus. Se Deus quisesse que eles existissem, eles iriam existir. E alguns comentaristas dizem que a diferença dos lírios e de Salomão é que era Deus quem vestia e era Deus quem cuidava dos lírios. Mas Salomão, nós vimos o que aconteceu na sua vida. Salomão, ele com certeza foi um dos homens, o homem mais sábio, o segundo homem mais sábio na terra, que o primeiro foi Jesus, mas o segundo homem mais sábio na terra. Ele foi um homem e um rei que tinha tudo para ser um rei excelente. Mas como ele mesmo diz em Eclesiastes, ele foi vencido pela ganância. Ele não se privou de nada e ele provavelmente tinha e teve essa grande preocupação humana que nós temos. Apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter tudo, ele sempre queria mais. Ele não colocou limite para ele mesmo, nem mesmo na satisfação, nem mesmo com mulheres. Ele quis sempre mais. E apesar de ter vestido vestes reais, vestes maravilhosas, Deus diz que os lírios do campo eram mais bem vestidos e mais bem cuidados por Deus do que Salomão. Porque Salomão se preocupou apenas com a sua vida e se preocupou apenas com a sua riqueza. E ele não foi tão bem vestido quanto os lírios. Então, por causa dessa preocupação de ficar juntando e não negando nada, nem mulheres, nem casas, nem servos, nem dinheiros, ele não buscou o cuidado de Deus, mas ele buscou o cuidado de si mesmo. Ele achou que ele poderia cuidar de si mesmo. Só que chegando no final da sua vida, a gente vê que Salomão, ele se deu conta do que tinha feito. E então, ele percebeu que ele não buscou o cuidado de Deus, mas buscou o cuidado de si mesmo.
Ele queria cuidar de si próprio. O que Jesus diz então, no versículo 30, é que se Deus veste assim um lírio do campo, se Deus cuida de um lírio do campo que hoje nasce e amanhã os homens pegam e jogam no fogo e acabam com aquele lírio, uma flor tão simples, uma flor tão básica, quanto mais a vós, quanto mais a nós. Então nós devemos perceber o cuidado de Deus por nós. Perceber que se Deus cuida de uma planta tão simples, tão pequena, imagina de nós, imagina o que Deus faria conosco. Se Deus cuida dos lírios do campo, imagina o que Ele faz com nós. Se Ele protege, imagina o quanto que Deus nos protege. Os lírios existem hoje e amanhã são jogados, mas nós existimos hoje, nascemos, temos uma trajetória de vida, temos um propósito de vida que Deus quer para nós, e então por isso Deus cuida de nós, porque nós somos mais importantes do que esses lírios. Então, eu quero encerrar e pensando o que Jesus nos ensina, que nós não devemos mais amar as riquezas do que a Deus. Nós não podemos andar ansiosos quanto à nossa vida, as nossas riquezas ou a falta de riqueza. Ficar preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir. Devemos perceber como, então, Deus cuida da natureza. E se Deus cuida da natureza dessa forma, quanto mais de nós, que temos mais valor do que a natureza. Mas também devemos perceber que nós somos pequenos e falhos, e que mesmo assim, Deus cuida de nós. Nós só conseguimos entender o quanto Deus cuida de nós se nós não formos homens de pequena fé, assim como Jesus diz no último versículo, no versículo 30. Homens de pequena fé. Só conseguiremos entender o quanto que Deus cuida de nós se nós tivermos fé no cuidado de Deus. Então, voltando para a história no início, o que você diria a este homem, pastor, que perdeu tudo o que tinha na sua vida? Talvez um bom texto seria esse, em dizer: calma, não fique ansioso, olhe para as aves, olhe para a natureza. Se Deus cuida delas, Deus também vai cuidar de você. Mas lembre-se, não fique ansioso, porque não há nada que você possa fazer para acrescentar uma hora da sua vida. Perceba o quão inútil você é, mas também perceba o quanto que Deus veste os lírios. Olhe para a natureza, olhe para as flores. São algo que nasce hoje e amanhã já morre. Olha o quanto que Deus tem cuidado dessas flores. E Deus também vai cuidar de você. E talvez o questionamento desse pastor seja: mas eu fiz de tudo e Deus acabou com a minha vida. Deus também deixou que Satanás acabasse com a vida de Jó. E mesmo assim a resposta de Deus para Jó é: por que você não creu? Por que você não creu no meu poder? Por que você não creu em quem eu era? Você estava comigo desde o princípio. Você estava comigo quando eu comecei a criar a terra. Então, por mais dura que seja, e nós devemos sim entender a dureza de uma pessoa que passa por sofrimentos financeiros, mas nós devemos olhar para a pessoa e dizer: creia, homem de pequena fé. Creia que Deus cuida. Creia o quão grandioso é o seu Deus, o quão maravilhoso, o quão soberano, assim como nós dissemos agora há pouco. Creia que Ele cuida de você. Para que andar ansioso com coisas que para nós são coisas muito importantes, mas para Deus são coisas banais? Comida, veste, bebida, isso eu cuido. Fique tranquilo. Por que nós nos preocupamos com coisas tão simples, sendo que Deus está dizendo: eu cuido e eu cuidarei de vocês? Por que andar ansioso se você vai ter o que comer? Deus vai cuidar e Ele vai continuar cuidando. Um homem que crê na grandiosidade de Deus não se preocupa com as pequenas coisas da vida. Um homem que crê o quão Deus é grandioso e não se preocupa com as coisas simples da vida. Por isso,
a minha resposta a esse pastor seria essa: creia, homem de pequena fé. Por mais difícil que seja a sua situação, saiba que Deus continua soberano, continua cuidando de você, assim como cuida das aves e assim como cuida dos lírios. Deus vai continuar cuidando. Essa seria a minha resposta, e eu creio que essa seria a minha resposta a vocês também e a nós que passamos por problemas e aflitos e ficamos tão ansiosos quanto a nossa vida. Amém? Vamos orar?